Os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de até 50% sobre produtos brasileiros como carne, café e chocolate. O motivo? O governo americano afirma que o Brasil mantém um déficit comercial sistemático com os Estados Unidos e que está se beneficiando injustamente. Essa é a primeira vez que o Brasil sofre esse tipo de sanção dos Estados Unidos, mesmo sendo um parceiro estratégico e com acordos comerciais vigentes. A decisão foi tomada de forma unilateral e já está em vigor. O Brasil é, atualmente, o único país da América do Sul com superávit na balança comercial com os Estados Unidos que foi punido dessa forma. Os principais produtos atingidos são carne bovina, carne suína, café, chocolate, castanhas, frutas e produtos agrícolas processados. Para o consumidor americano, isso significa que esses produtos brasileiros ficarão mais caros. Mas e para o brasileiro? Primeiro, a medida reduz a competitividade das exportações brasileiras. Empresas perdem mercado, o faturamento cai e empregos podem ser cortados no setor do agronegócio. Segundo, o dólar tende a subir. Investidores reagem negativamente a riscos comerciais. Isso pressiona o câmbio e encarece importações. Terceiro, se as exportações diminuírem, parte da produção pode ser redirecionada ao mercado interno. Isso pode gerar queda de preços para alguns alimentos, mas também sobrecarregar o setor logístico e gerar perdas aos produtores. Quarto ponto, a medida acendeu um alerta nos mercados financeiros. A curva futura de juros no Brasil subiu imediatamente após o anúncio. Isso sinaliza risco de inflação e impacto nos investimentos. O governo brasileiro considerou a medida injusta e avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio. Mesmo com a pressão diplomática, os Estados Unidos não deram sinais de que vão rever a decisão. Autoridades americanas afirmam que o Brasil impõe barreiras regulatórias aos produtos dos Estados Unidos. Mas, na prática, o Brasil tem acordos bilaterais e segue normas internacionais de comércio. A justificativa é vista por especialistas como fraca e mais política do que técnica. A decisão ocorre em um momento de tensão global, com os Estados Unidos aumentando tarifas também sobre China, Vietnã e México e em outros setores. O Brasil foi o único alvo nas exportações agropecuárias. A carne bovina brasileira, que já era vista com desconfiança por grupos de lobby americano, agora enfrenta barreiras tarifárias que dificultam ainda mais a entrada nos Estados Unidos. Empresas brasileiras do setor de proteína animal como JBS, Minerva e Marfrig podem ser diretamente impactadas. Isso preocupa investidores e pressiona as ações dessas companhias na bolsa. No mercado financeiro, a reação foi imediata. As taxas futuras de juros subiram, refletindo a expectativa de inflação maior ou de menor crescimento. Com menos exportações, entra menos dólar no país. Isso pressiona ainda mais o real, o que pode tornar a gasolina, os eletrônicos e produtos importados mais caros para o consumidor brasileiro. Em resumo, o agro perde receita, a indústria exportadora é desestimulada, o dólar sobe, o crédito pode ficar mais caro e o consumo desacelera. E quem paga a conta? No final, é você. O governo americano classificou o Brasil como um país com distorções de mercado e justificou a tarifa como uma forma de compensação. A medida atinge produtos de alto valor agregado e grande peso na pauta de exportação brasileira. Só em 2024 o Brasil exportou mais de 4 bilhões de dólares em carne e derivados para os Estados Unidos. Parte significativa dessas vendas agora perde competitividade. O Brasil é o único entre os 16 países com superávit nas trocas com os Estados Unidos, que foi penalizado dessa forma. Nem China, México ou Canadá sofreram medida equivalente no setor agroalimentar. Além disso, produtos como o café brasileiro, que responde por cerca de 30% do consumo de café nos Estados Unidos, terão aumento imediato de preço no mercado americano. Isso pode levar consumidores a buscar fornecedores de menor qualidade, prejudicando também a imagem dos produtos brasileiros no exterior. A tarifa é calculada sobre o preço final dos produtos, ou seja, um chocolate vendido por $10 agora pode chegar a 15 no varejo americano. E isso gera queda de demanda, atingindo diretamente o exportador brasileiro. A medida também afeta produtos com valor simbólico na cultura de exportação brasileira, como o cacau amazônico, os cafés especiais de Minas e São Paulo,
e a carne premium produzida em Mato Grosso e Goiás. No setor de logística e distribuição, portos como Santos e Paranaguá já projetam queda no volume de embarques para a América do Norte nas próximas semanas. Na prática, isso encarece o crédito, reduz o apetite por investimentos e torna o cenário econômico mais incerto para empresas e consumidores. Além disso, há um risco de reação em cadeia. Outros países podem enxergar a sanção dos Estados Unidos como um precedente para impor barreiras similares. Mas por trás das tarifas há também uma tensão política. Aliados do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos acusam o governo brasileiro de conduzir uma caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Membros do Partido Republicano enxergam a condenação de Bolsonaro e as investigações da justiça brasileira como perseguição política. E essa pressão pode ter influenciado diretamente na decisão de impor as tarifas. E nesse cenário, os efeitos ultrapassam acordos e estatísticas. Eles chegam à mesa do brasileiro, ao orçamento das empresas, ao câmbio, aos juros e à confiança dos investidores. Enquanto as tensões crescem entre Brasília e Washington, o brasileiro comum observa, mais uma vez, o custo da instabilidade cair sobre seus ombros.